tal como para o exercício anterior, em que calculamos a distância de um ponto a uma reta, nós aqui também podemos verificar o resultado obtido e essa verificação pode ser feita desta forma. Nós vimos antes, dissemos, por ser um facto, que o segmento que une os dois pontos, o ponto dado e o ponto sobre a curva, ele é perpendicular à curva, portanto é perpendicular à tangente à curva no ponto dado. Ora, nós podemos então ver qual é a direção que essa tangente tem e ver qual é a direção que o nosso vetor vermelho V tem e ver que eles formam um ângulo reto. Então, o vetor V, como disse agora mesmo, deve ser perpendicular à curva dada. Ora, o vetor V, as coordenadas dele calculam-se como subtraindo os pontos P e Q, sendo este, estamos a considerar que é o ponto P e este aqui o nosso ponto Q. Ora, subtraindo as coordenadas homólogas, como indicado aqui, o vetor V é este que aqui está. Repara que isto representam as coordenadas de um vetor que está aplicado aqui no ponto 0, 0. As coordenadas que aqui estão são da extremidade da seta, certo? E este vetor é paralelo a este que aqui está, certo? Portanto, ele indica apenas a direção, não é um vetor que nós suponhamos que está aplicado no ponto Q. E agora, o que nós queremos ver é que esta direção é uma direção perpendicular à da reta tangente à nossa curva. Uma maneira da gente fazer isso é calcular um vetor, o vetor gradiente desta curva, que é um vetor perpendicular à curva no ponto, como vimos atrás. Então, como é que fazemos isso? Tomamos a nossa curva, escrevemos-la desta forma, designamos o primeiro membro por f de xy, portanto, uma expressão que envolve x e y, e calculamos o gradiente, vetor gradiente de f, que sabemos, vetor gradiente de f, é um vetor perpendicular à curva no ponto dado. E o vetor gradiente de f é o vetor cujas coordenadas são as derivadas parciais da função em ordem a x e em ordem a y, tal como indicado aqui. Ora, a derivada desta expressão em ordem a x, derivada parcial, é menos 2x, e a derivada parcial em ordem a y é 1. E, portanto, o vetor gradiente é este. Como vês, o vetor gradiente não é um vetor fixo, ele depende da coordenada x onde estamos, uma vez que a normal, a perpendicular à curva, varia consoante o ponto da curva onde a gente está. Nós agora queremos calcular o vetor gradiente no ponto menos 1.336, 1.87, ou seja, queremos calcular o vetor gradiente no nosso ponto Q e vamos verificar que ele tem a mesma direção do vetor V. E, portanto, se o vetor perpendicular à curva, vetor gradiente, tem a mesma direção de V, então V também é perpendicular à nossa curva. Portanto, é uma maneira da gente resolver, fazer a verificação a que nos propusemos aqui. Ora, então vamos calcular o vetor gradiente no ponto. Vemos que a coordenada em y não depende de x, nem de y, é constante, portanto ela passa para ali direto. A coordenada x depende do valor de x, depende do ponto onde estamos e, portanto, substituímos x por menos 1.336, multiplicamos por menos 2, como aqui está, e o resultado é este. Portanto, o que é este aqui? É um vetor que sabemos ser perpendicular à curva no ponto. Ora, para o podermos comparar com o vetor V, okay? Repara que o vetor V tem a coordenada em y vale 0.13. Para nós podermos comparar este vetor com o vetor V, nós vamos multiplicar este vetor que aqui está por 0.13, que é a operação que está indicada aqui,
E esta multiplicação significa que cada coordenada do vetor gradiente vai ser multiplicada por este fator 0,13. E isso permite-nos pôr aqui 0,13, que já cá está, e multiplicar por 0,13 este vetor que aqui está, e obtemos um vetor que é 0,35013, como vês, está muito próximo do vetor 0,366013, portanto, está muito próximo do vetor, é aproximadamente igual ao vetor 0,366,0,13. Portanto, recorda que fizemos algumas aproximações no nosso cálculo, mas esta aproximação que obtivemos aqui mostra-nos, a menos então das aproximações feitas, portanto, considerando o erro que estas aproximações introduzem, é isto que esta afirmação nos diz, mostra-nos que se desconsiderarmos esse erro, os vetores delta F e V têm a mesma direção, portanto, o vetor V é perpendicular à curva no ponto.